Então, pessoal, bom dia. Eu vou iniciar aqui a nossa segunda aula aqui para o YouTube, tá? Ontem eu não consegui gravar a aula para o YouTube. Eu não consegui operar ontem. Eu não vi a oportunidade muito clara para mim poder estar fazendo uma entrada. Então eu acabei não optando, né? Mas eu não vi a oportunidade para mim fazer uma boa entrada. Como eu já falei, eu uso algumas ferramentas que essas ferramentas elas me falam o direcionamento do mercado, né? E uma dessas ferramentas que eu uso, como eu já falei, uma é o Times Trades, a outra é a curva de juros. Eu não falei na primeira aula, mas eu vou falar agora. E a curva de juros, ela meio que determina a direção do mercado, tanto do índice, tanto do dólar. O mercado ele já abriu com um gapzinho de alta, né? Coisa de pouco mais de 500 pontos. Igual eu estava falando, eu não vi uma entrada muito clara para mim fazer ontem. Por quê? Vocês podem até falar, mas deu essa puxada aqui para cima. Não, realmente deu uma puxada, dava para mim ter feito uma entrada aqui. Mas eu não estava confiante em fazer alguma venda. Eu estava esperando uma oportunidade desculpa, eu não estava muito confiante em compra. Eu estava esperando uma oportunidade de venda. E essa venda, no meu ponto de vista, ela não apareceu. O Times Trades ele estava muito dividido. Quando ele está dividido, o mercado ele fica sem direção, ele fica assim, ó. O pessoal fica brigando, né, para empurrar o preço e o preço não anda, ele fica lateral. Foi o que aconteceu ontem aqui, o mercado não andou, ele não andou 1.100 pontos ontem, ele não conseguiu avançar ontem, né? E como eu estava esperando uma venda, eu estava a fim dele romper essa região aqui. Esse rompimento não acabou acontecendo. Eu poderia ter entrado numa compra, sim, mas só que eu não estava confiante em compra por alguns motivos, né? O mercado na semana passada ele lateralizou aqui né, nesse ponto aqui, né? O preço ficou preso aqui nessa região, né? Ele ficou agarrado aqui. Aí quando é na sexta-feira ele vai, abre com um gap aí de 1.000 pontos, depois desliza aí mais 2.500 pontos praticamente. Então, por esse motivo, eu não estava confiante em compra. Eu estava esperando uma venda. Essa venda não ocorreu. Eu fiquei aqui na frente do gráfico, era até umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Depois eu tive que sair. Mas o que eu quero passar para vocês com isso, né? Que a maioria das pessoas, infelizmente, nesse trabalho aqui, elas têm uma ansiedade incontrolável para poder apertar ali compra ou venda. Às vezes o mercado dá uma leve puxada para baixo, igual aconteceu aqui já, né? Ela nem sabe o que aconteceu, nem o porquê que aconteceu. E ela já vai, já boleta, o mercado dá uma retraçãozinha para trás. Ela já sai da venda, entra na compra, entendeu? E por que o pessoal perde dinheiro aqui? Por causa dessa ansiedade, por causa dessa falta de controle. Ela pensa assim: meu, se eu não entrar agora, eu não consigo entrar mais. Eu vou perder a oportunidade. Sim, tem momentos que a gente perde a oportunidade, sim. Igual eu perdi aqui uma compra ontem aqui nessa região, mas só que na parte de cima tinha alguns muito candle com pavio, né, indicando defesa, né? Pavio significa defesa da região, do candle, do preço, enfim. E elas acabam ali por uma ansiedade fazendo entrada que não é para fazer. Às vezes dá até certo a entrada que ela faz. Aí ela ganha ali, vamos dizer que ela ganhou R$ 1.000. Aí ela pensa assim, nossa, agora é 10 horas da manhã e eu já ganhei R$ 1.000 aqui, então
A chance de eu fazer hoje uns 5, 10 mil é muito grande. É aí onde mora o perigo. Porque o mercado, como eu já falei, ele não fica dando oportunidade uma atrás da outra. Não, não é assim que funciona. No meu ponto de vista, ele dá aqui de uma, no máximo, o mercado estando, cara, bem volátil mesmo, no máximo 4 oportunidades no dia. Eu estou chutando muito alto, mas no meu ponto de vista fica aí de uma entrada a 3, entendeu? Eu estou falando entradas boas mesmo, da gente pegar aqui coisa de 500, 600, 700 pontos numa única operação. E aí, por que que ela perde, né? Porque ela entra na ansiedade. Então, se ela já está ansiosa, a chance dela fazer uma nova entrada, meu, é muito grande. E ela quer ficar boletando uma vez, ó, é uma atrás da outra. Ela não para de fazer a entrada, né? Tem gente aqui, como eu já disse, ela faz aqui de 20 a 30 operações no dia e ainda sai negativo. Como eu já falei, eu repito, aqui é mais esperar do que operar. E o menos aqui é mais. Não adianta você pensar que, ah não, se eu fizer X entradas, é, eu vou conseguir ganhar dinheiro, muito dinheiro. Não, não é assim que funciona, gente. Não é assim. O nome, muitas pessoas falam que o day trade ele é um especulador financeiro, né? Então ele especula, ele fica ali procurando e aguardando o melhor momento para ele fazer uma entrada boa. O trade profissional, ele não fica boletando uma vez atrás da outra. Não é uma atrás da outra que ele fica ali boletando. Não, tem gente que faz uma única operação no dia. E esse trade profissional, ele procura sempre a melhor oportunidade, ele procura sempre operar só de manhã, ele procura sempre analisar bem a operação que ele vai fazer, porque geralmente esse camarada ele não vai entrar com 5 contratos, ele não vai entrar com 10, não, ele vai entrar com 100, 200, 1000 contratos, 2000 contratos, entendeu? O trade profissional ele trabalha dessa maneira. O início, com certeza, ele não começou trabalhando ali com 100, 200, 500 contratos. Mas ele já chegou no patamar, no nível, né, de conhecimento, que ele entende o quê? Vamos dizer que você tem condição de entrar com 10 contratos. Entendeu? Você tem condição de entrar com 10 contratos. E esse cara, que ele tem condição de entrar com 10 contratos, ele só pode entrar com 10. Não é que ele não tem capital suficiente para entrar com mais. Ele tem, mas só que a disciplina dele é muito diferente de um trade amador. Eu não vou colocar 10, é muito pouco, eu vou colocar 100 contratos. Mas só que é o seguinte, nessa que ele vai boletar 100 contratos, meu, a chance dele errar é muito pequena. É muito pequena mesmo. Deixa eu dar uma olhada no dólar aqui como é que tá. Tem algumas marcações aqui, deixa eu tirar isso aqui. Guardar essa boleta aqui para dar um pouco mais de espaço. Então assim, ele ele é como se fosse realmente aquele atirador de sniper, né? Que ele só tem uma única munição e que ele está esperando o momento certo para dar o tiro. É isso que acontece com o trade profissional. O amador, vamos dizer que ele tem capacidade de entrar com 100 também. Mas aí ele vai e entra com 30. Um exemplo aqui, né? Mas só que aí ele faz várias entradas com 30. Várias, várias mesmo. Às vezes ele vai, aumenta a mão, vai para 50. E nessa que ele aumenta a mão, o emocional dele, o psicológico dele não está preparado às vezes para 50, às vezes está preparado para 10. Mas ele está ali boletando com 30, com 40, com 50. Ainda mais se ele tomar um stop, ele acha que ele precisa aumentar a quantidade de contrato para poder recuperar o loss. E não é assim que funciona. Se você opera com 5 contratos, você tomou um stop com 5 contratos, e eu recomendo que você na próxima entrada entre com 5 contratos ou com menos, com 4, com 3, entendeu? Porque você vai ficar mais confortável para fazer a operação.
Diferente se você opera com 5 e você toma um stop de 500 pontos, 500 reais, aí você está acostumado a operar com 5. Aí você vai, porque você tomou o stop, você fala assim, não, agora eu preciso entrar com 10 ou com 15. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse índice aqui. Então, assim, por isso que o pessoal acaba perdendo muito dinheiro aqui por causa disso, por causa da ansiedade, por falta de controle emocional. É a pressa. Ela acha que, nossa, se eu não entrar agora eu vou perder a oportunidade, a chance, eu não vou conseguir entrar mais. É igual aqui, no meu ponto de vista, vamos analisar um pouco o cenário aqui do índice, né? Vou deixar no de 15 minutos mesmo. O preço, como vocês sabem, eu não sei se é todo mundo que sabe disso, mas creio que uma grande parte tem esse conhecimento. O preço ele sempre vai se movimentar na expansiva, certo? Que é isso aqui, ó, que ele fez. Ele dá uma puxada forte para cima. E a corretiva, que é essa aqui. O que é essa correção? A correção é um alívio do preço, é um alívio do movimento. Para quê? Para depois ele ir continuar novamente. Entendeu? Porque assim, o big player que ele compra aqui nesse ponto, ele comprou aqui, ele encheu a mão aqui com 10 mil contratos, certo? Ele alavancou o preço para cima. Então aqui ele comprou barato, certo? Comprou barato aqui nesse ponto. Aqui, quando chega aqui, ó, já vai começando a ficar caro. Então para ele não é mais interessante se ele tem 30 mil lotes, 30 mil contratos para ele soltar numa compra no dia de hoje, vamos dizer. Ele não vai fazer tudo de uma vez, entendeu? Então o que ele faz? Ele compra 10 mil. Eu estou usando o exemplo de um, mas isso aqui é um conjunto, tá, gente? Eles se unem, né? Para falar a verdade, como se fosse uma panelinha mesmo, né? E eles, ó, tomam uma decisão. A gente vai subir ou vai descer. Porque um sozinho não consegue. Então eles, vamos dizer que tem o Bradesco, a UBS é ideal. Empurrar o preço para cima, cada um com 10 mil contratos, 30 mil contratos. Mas só que chega um ponto do gráfico, um determinado nível do preço, que começa a ficar caro para eles continuarem comprando. E sem contar que, se ele comprou aqui embaixo e ele continua fazendo compras aqui, ele comprou aqui, o preço médio dele está aqui. Então, se ele compra mais acima, o preço médio dele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, chega uma hora que ele precisa aliviar um pouco desses contratos para melhorar o preço médio deles no caso, né? Então, como é que ele faz isso? Ele começa, se ele está comprando, ele para de comprar e começa a vender. Mas só que ele não vende na mesma proporção que ele comprou. Se ele compra aqui dando boletada mais pesada para subir, de 500, de 1.000, 2.000, 5, 10 mil contratos, igual eu vejo aqui constantemente, na hora que ele vai realizar, ele não realiza de uma vez. Ele vai soltando na moralzinha. Ele vai soltando ali de 100, de 50, de 20, 3 contratos, 35. Porque assim, o mercado subiu, certo? Se ele solta os contratos tudo de uma vez, o preço faz isso aqui. Então não faz sentido ele comprar para vender e o preço descer de uma vez de novo. Não, isso aí não é assim que funciona. Eu tô fazendo um exemplo aqui de uma tendência de alta, tá? Porque na queda é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. Não muda muita coisa. É a mesma coisa. Não muda nada, para falar a verdade. O Big que está vendendo pesado, ele vende bastante, muito peso, muito contrato. E para realizar uma parcial desses contratos, ele começa a comprar devagar. Porque o preço não pode subir muito. Vocês podem reparar. Eu vou pegar o exemplo aqui. Eu vou pegar o exemplo de sexta não, porque sexta desceu muito reto. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, que ele fica com mais
fica com mais detalhe, né? Mais rasura, né? Vamos dizer. Ó, o exemplo aqui, ó. Ó, desceram. Aqui eles colocaram muito lote para descer, certo? Aí aqui eles já começam a desovar um pouquinho. Depois eles colocam mais força para descer. Aí desova um pouco. Lógico, gente, tem a contraparte que é a compra que está defendendo. Ela quer defender a venda a todo custo. Ou desculpa, ela quer defender a compra a todo custo. Se o preço está descendo, tem o big play da compra tentando defender. Mas só que tem muito mais big na venda do que na compra, né? Então aqui ele veio, desovou um pouco. Depois deram uma puxada forte para baixo. Aí desovaram mais um pouquinho. Depois mais. E aí aqui pronto. Aqui lateralizou. Por quê? O movimento que o mercado faz todos os dias é assim, ó. De manhã. Isso aqui é de manhã. Vamos dizer, eu estou colocando uma puxada forte aqui. Não uma puxada forte, eu estou colocando uma linha reta, mas ele aconteceu assim, né? Essa puxada de alta aqui, né? E quando é à tarde, eles ficam desovando os contratos. Como? Assim, ó. Aí o preço fica desse jeito. Aí depois vem um cara na venda, desce um pouco mais. Mas eles procuram manter o preço, entendeu? Eles procuram sempre manter o preço na região até onde eles conseguiram levar o mercado, até onde eles conseguiram levar o preço. O exemplo de ontem. Qual foi o exemplo de ontem? O pessoal mandou o preço para cima, entendeu? Depois eles ficaram aqui só realizando. Depois veio o exemplo que eu citei ali agora há pouco. Aí desceu um pouco o mercado, depois subiu. Mas vocês podem notar que eles procuraram manter o preço nessa região, nesse ponto. Entendeu? Porque o preço ele não anda assim, ó. Sobe, aí depois ele desce. Aí depois ele sobe, rompendo sempre, né? Aí depois ele desce de novo. Não, ele não trabalha dessa maneira. Há alguns casos que sim, tem dia que tá meio doido o negócio e ele anda fazendo essas loucuras aí. Que, diga-se de passagem, é o pior dia para operar. Mas geralmente ele anda sempre, o mercado se movimenta fazendo esses movimentos aqui. Eles compram, depois eles precisam realizar. E isso pode ser no dia, na semana, no mês, entendeu? Ou meses, entendeu? Então, por isso que não tem muita entrada à tarde. A gente não consegue identificar muitas operações no horário da tarde. Por quê? O movimento acontece de manhã. Qualquer gráfico aqui que a gente pegar, ó, puxou, aí aqui começou a realizar, deu mais uma puxadinha. Aqui desceram. Você vê que quando ele está numa determinada tendência, eles elevam o preço num ponto e chega nesse ponto, eles travam o preço, entendeu? Porque os bancos eles têm um limite diário para usar os contratos. Vamos dizer que o cara do Bradesco chega e fala assim para o operador: olha, hoje a gente tem 50 mil contratos para soltar na venda e a UBS tem 30 mil. Eles não vão soltar de uma vez, então eles têm que trabalhar durante o dia com esses contratos. Ó, igual aqui, ó. O preço sobe, foi uma puxada muito bonita até, depois lateralizou. Vocês podem notar que o movimento é de manhã, depois eles ficam só realizando. Ó, aqui é a mesma coisa, puxou, realização. Aqui foi quinta ou terça, não sei. Aqui já foi um dia bem ruinzinho de operar. Eu acabei pegando a venda aqui, se eu não me engano. Depois ficou lateral. Aqui, cadê o início do dia? Aqui, ó, começou aqui, ó. Deu a queda, lateralizou, depois deu outra queda, depois lateralizou, entendeu? Aqui foi o dia de notícia.
mas vocês podem notar, podem se atentar a isso. Ó, aqui, ó, puxou, depois só lateral. Ó, puxaram bem aqui, ó. Não. Calma aí. É o turno de 5 minutos. Ó, aqui eles deram a puxada, depois foram realizando, empurrando o preço para cima devagarinho. Então o que acontece? Procure sempre operar a tendência a favor do mercado. E procure operar geralmente de manhã, tá? E se você faz muitas entradas no dia, cara, tenta diminuir isso. Lógico, você não vai conseguir diminuir isso da noite pro dia, né? De uma hora para outra. Você faz aí 20 operações no dia e você no dia seguinte você vai operar só uma vez, né? Não, isso aí não vai acontecer. Mas tenta diminuir gradativamente. Você tá com 20, mano, eu vou tentar fazer só 15. Depois eu vou tentar baixar para 10. Depois eu vou tentar baixar para 5. Até você se adequar ao mercado. Entendeu? Porque você não é big play, operador de mesa de corretora que você tem que ficar boletando o dia todo. Não, não é. Você é especulador financeiro, day trade, né? Eu vou pausar o vídeo agora. Na hora que der a entrada aqui, eu continuo a gravação, beleza? Então, galera, voltando aqui o nosso vídeo, fiz uma entrada de compra aqui no mini índice, tá? Eu vou explicar por que eu fiz essa compra. É uma operação aí que vai dar pra gente um pouco mais de 550 pontos, né? 575 pontos. Por que eu fiz essa entrada? Por mais que o Times e Trades ele estava bem vendido, eu vi que ele começou a ter trabalho aqui nesse ponto aqui, ó. Se eu colocar no gráfico de 15 minutos, vocês vão notar que o preço ele vem lá de cima, certo? Mas só que quando ele chega aqui nessa região aqui, ó, nessa região aqui tem muito pavio, certo? Ó, pavio. E ele começou a deixar pavio nessa mesma região. E o que significa o pavio? O pavio ele representa, ele mostra clareza de defesa de big player, entendeu? Deixa eu desenhar aqui um candle. Aqui está o candle, certo? Aí o preço, vamos dizer que ele desceu até aqui. Se ele desceu até aqui e ele voltou, vamos dizer que o preço veio, abriu aqui, né? Aí ele desce, ele volta e fecha acima positivo. Então teve uma grande defesa aqui nesse ponto aqui. E como é que eu sei disso? Lógico, eu estou analisando o Times e Trades, mas só que cada candle ele conta uma história diferente, entendeu? Vamos dizer que a venda colocou aqui para descer esse candle, para descer ele, né? Colocou 15 mil contratos, certo? Para descer esse candle. Mas o pessoal da compra eles tiveram muito mais interesse a ponto de quê? A ponto de cobrir esses 15 mil contratos. Eles colocaram 15 mil lotes aqui para descer, certo? Então, a compra, ela abateu esses 15 mil contratos. Eles pegaram esses 15 mil contratos. E vamos dizer que eles colocaram mais 15 mil para empurrar o preço para cima. Entendeu? Para mandar o preço lá para cima. Então, eu vi isso acontecer aqui. 1, 2, 3. Aqui já teve defesa também. 4. E depois o candle vai lá e fecha lá em cima. E agora ele está brigando aqui nesse ponto aqui, né? Quanto mais próximo da abertura vai chegando, mais força o pessoal da compra precisa colocar. Por quê?
tá tendo uma defesa aí nesse momento por parte da venda. Se eu colocar aqui o volume financeiro, provavelmente esse volume aqui pode ser que ele já... Bem, ele falta muito tempo para terminar, né? Mas só que ele não vai ficar um volume, provavelmente, ele não vai ficar menor que esse aqui. Eu acho que não. Ainda mais pelo fato que falta 8 minutos aqui, ó, 9 minutos para fechar esse candle ainda, entendeu? Então assim, tá tendo uma briga muito grande aqui nesse ponto para empurrar o preço lá para cima. E aí, se ele romper a mínima, ele tem um outro ponto para atingir aqui em cima, entendeu? Mas a gente vai até onde? A gente vai até a máxima desse candle. O mais prudente, o mais sensato é... O mais prudente, tá, gente? Isso tudo eu vou estar observando no momento que o preço estiver chegando nesse ponto. Se eu ver que ele vai chegar nesse ponto e já vai começar a deixar pavio, igual já está deixando aqui, então eu já vou zerar minha operação aqui. Entendeu? Mas vamos acompanhar aqui essa operação. Vamos ver o dólar aqui como é que tá. Ó, o dólar tá descendo, né? E eu tô vendido aqui no dólar com 3 contratos. Deixa eu colocar aqui a ordem. Ela tá na mínima do dia, né? E vamos ver se dá certo aí nossas duas operações, né? Tudo indica que vai pagar o índice e vai pagar o dólar. Aí depois disso, o que eu faço? Mais nada. Só vou ficar observando aqui o mercado. Se caso aparecer uma outra oportunidade muito boa mesmo, aí eu vou e faço a entrada. Caso contrário, não vou operar mais hoje. Entendeu? Então, a minha entrada foi baseada em defesa de big play, certo? Ontem, como eu sempre falo, né, o mercado ele se movimenta em onda, certo? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele sobe, vou colocar o verde aqui que vai ficar mais visível, né? Sobe, aí ele retrai, que é a correção, aí ele sobe, aí ele retrai, aí aqui ele sobe, certo? Aí ele retrai para dar continuidade no preço. Vocês entendem? O que eu estou querendo passar para vocês aqui é isso. Então, o que eu notei? Aqui ele fez, ó, ele veio fazendo. Se o mercado ele movimenta assim, né? Então, o fundo anterior, se ele está numa tendência de alta, seja do dia, da semana, do mês, enfim, ele vai deixar o fundo e ele vai ficar mais alto que o anterior. E foi o que foi ocorrendo aqui, ó. Fundo, outro fundo mais alto, outro mais alto e outro mais alto. Aí foi, esticou o preço lá para cima. Mas vamos ver como é que tá aqui. Ó, o dólar. O dólar beliscou a nossa ordem ali e não pagou. Voltou aí 8 pontos praticamente. Mas vamos esperar a operação, né, gente? Vamos esperar. Eu estava distraído aqui também. Mas se eu não tivesse mostrando ali para vocês, eu tinha empurrado a ordem, tinha zerado. Ó, um big play bateu 3.000 aqui na compra do índice, tá? Bateu 3.000 na compra. Isso aqui me mostra o que? Interesse, interesse por parte da compra. E outra, eu ainda vou até um pouco mais longe. Eu digo que esse preço ele vai chegar mais ou menos até aqui, ó. Entendeu? Mas vamos deixar nossa ordem aqui, onde estava mesmo. O que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar 8 contratos. Vamos deixar 2 para pegar ali em cima, certo? Porque pelo Times aqui que eu tô olhando, Times e Trades, cara, o pessoal virou a mão pesado. Um big aqui que estava bem cheio na venda era a UBS. A UBS ela estava com 20.000 contratos na venda.
ela foi um dos principais big plays que ajudou a empurrar o preço para baixo, entendeu? Mas quando chegou nessa região aqui, gente, tem que ter um feeling muito apurado para você identificar isso. Quando chegou nesse ponto aqui, o que eu notei? A UBS parou de colocar lote de venda. Ela literalmente ela parou, entendeu? Eu fiquei observando ela, né? Que era um dos principais da venda. Tava ela, o Bradesco, a Ideal, Morgan, enfim. E ela, por ser a que estava com a mão mais cheia, ela parou de colocar lote de venda. Então ela começou a diminuir. Ela tá com 20 mil. E eu percebi que ela baixou para 19, depois 18, 17. Daqui a pouco ela já estava com 10. Aí, agora, nesse momento, ela tá ali com 550 contratos somente na venda, entendeu? Para quem tava aí com 20 mil contratos na venda, ela chegar a ficar só com 500. Então, foi ela que ajudou o preço subir. Ela ajudou o preço a descer, né? Ajudou o preço a descer e ajudou a subir, entendeu? Para resumir a minha visão, o meu ponto de vista desse big player, ele está indeciso do que fazer aqui no dia. Ó, tava com 500 na venda, agora já pulou para compra, entendeu? Ó, eu tava explicando o índice aqui, eu nem percebi. O dólar foi de novo lá, ó, lá embaixo, e houve defesa do pessoal por parte da compra. Agora vamos aguardar a nossa operação pagar, né? Ó, entrando muita venda no índice aí nessa região. Muita venda mesmo. Mas vamos esperar. Por que esperar? Eu sabendo que o preço ele se movimenta dessa maneira, né? Então vamos esperar ele fazer a correção para ele continuar subindo, certo? Poderia ter saído? Com certeza poderia, porque chegou a bater ali quantos pontos? Ó, 565 pontos. Por causa de 10 pontos não pegou a nossa ordem. Ó, o preço atingiu a máxima dele, ó, 113, 140. A nossa ordem está no 113, 150. Aí agora ele já retrocedeu aí cerca de 200 pontos. Mas aqui algumas ferramentas que eu utilizo tá me dizendo que o preço vai voltar. Ó, um Big Play deu uma boletadinha pesada agora na compra. Para falar a verdade, não tem muita, assim, não tá muito interessante a venda nesse momento, né? Vamos ver conforme anda. Ó, agora são 10h29, né? São 10h29. Esse candle é o candle que fecha o M15. Se a gente pular para cá, ó, tá ficando pavio de 15 minutos, entendeu? Já tem aí 100 pontos de pavio. E isso a gente tem que ficar atento. Sempre quando tá chegando é o candle de fechamento do 15 minutos, sempre vai ter uma briga a mais entre eles. Vamos ver ali se a UBS ela aumenta a mão na compra. Vamos ver se esse candle agora ele bate lá. Provavelmente vai bater. Pelo fluxo do Times aqui que eu estou observando. E isso ajuda bastante na tomada de decisão. Se eu não tenho, antigamente eu não utilizava o Times Trades, eu não usava. Então o que que acontece? Ó, 575 pontos, já está 480 pontos, já bateu 500. Quando você não consegue
ver por detrás, vamos dizer por trás do camarote ali, né? Não digo do camarote, mas por trás do palco, né? Você não consegue enxergar, você não consegue prever, entre aspas, o que eles estão pretendendo fazer, né? Diferente de agora, de hoje. Consigo perceber, ter a percepção levemente, né? Não profundamente, mas eu consigo perceber a intenção deles, o que eles estão querendo fazer. E tudo isso é pelo Times e Trades. Eu uso no total aqui 18 Times e Trades. 18 Times e Trades. Cada um tem um significado, cada um me fala uma coisa, cada um me mostra uma coisa, entendeu? Ó, essa puxada forte que deu aí, veio um big play aí, bateu 4.000 contratos aí na compra, entendeu? Aí já veio o outro, já bateu mais 2.000, ó, bateu mais 2.000 agora, você entendeu? Então isso ajuda bastante na tomada de decisão. Diferente se eu não tivesse, antigamente era um parto para mim fazer a operação, porque você fica meio que cara ou coroa. 50% para cada um, né? Se der cara eu compro, se der venda, se der coroa eu vendo. Ó, tá tendo uma briga muito grande aqui, ó, nessa região do dólar. Vocês conseguem perceber? Ó o tanto de defesa que tá tendo, ó. Ó, já começou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle com pavio para baixo. Entendeu? 7 candles com pavio para baixo. Então, o pessoal da venda tenta passar o preço para baixo, o pessoal da compra empurra para cima. Entendeu? Mas vai pegar o nosso dólar também, vai pagar. Vai pagar o nosso dólar. E aí para o dia de hoje está concluído. Não precisa ficar boletando N vezes aqui. Não, quanto mais eu boleto, mais eu vou ganhar. Não, não é assim que funciona, eu já falei. E é por esse motivo da pessoa querer entrar várias vezes no dia que ela acaba perdendo dinheiro. Porque chega uma hora, ó, raciocina comigo. O meu cérebro, a minha mente, ela estava limpa para me operar, para me dar a primeira boletada do dia. Eu estava tranquilo, eu estava analisando, eu estava esperando o momento certo, eu estava aguardando a operação. Então, quando eu percebi isso, eu fui lá e fiz e boletei. Fiz a minha entrada. Diferente se eu já ah, não vou, cara, ele já deu um candle para baixo aqui, eu vou entrar na venda. Aí você vê que desceu um pouquinho mais, eu vou alavancar aqui agora. Agora eu vou alavancar mais. Eu vou alavancar mais porque o preço desceu. Aí, meu, daqui a pouco você já não sabe mais o que você está fazendo. Você se pega. Eu tô falando isso porque eu já passei por isso, tá, gente? Você se pega assim, meu, mas calma aí, o que é para mim fazer e o que é que eu tô fazendo? Ó, o cara bateu ali mais 5.000 na compra. Então, assim, ó, bateu mais 4. Isso é o único big play, viu, gente? Só nesse candle aí, o camarada boletou 15.000 contratos. 15.000 contratos, isso um só, hein? Aí vem uma sequência atrás. A UBS encheu a mão na compra, entendeu? A nossa operação do índice do dia já foi resolvida. Ela já foi paga. Então, assim, eu me peguei já aqui, eu me perguntando, meu, calma aí, mas é o que é que eu tô fazendo e o que é para mim fazer? Porque eu já não tô conseguindo entender mais. Já fugiu do raciocínio até o que eu sei. Entende? É uma coisa que você sabe o que tem que fazer, mas pelo nervosismo, pela ansiedade, pela perda que você já teve, você já está alavancado, você se pega com a cabeça meio bagunçada, sabe? Você fala assim, meu, eu já nem sei o que eu estou fazendo mais. Aí você não sabe se você para, se você continua, se você sai, se você entra, se você... Enfim, você já fica ali, né, com a cabeça meio perturbadinho já, né? Porque você já não sabe mais o que é para fazer. E eu tô segurando esse dólar por quê? Porque eu tô vendo gente agredindo o dólar na venda. Por isso que eu tô segurando.
Só por isso. Porque se eu não tivesse uma ferramenta me dando uma instrução do que eles estão querendo fazer, misericórdia. Olha só a pancada que deu o índice. Meu, muito contrato de compra tá passando aí no índice. E isso aí foi a nossa operação de hoje, gente. Ó, agora são 10h30. A operação eu fiz. Calma aí, deixa eu só colocar um negócio aqui, só um minuto. Ó, esse aqui é o relatório de performance de hoje. Entendeu? Ó, aqui tem uma zerada, por quê? Às vezes eu faço o teste com um contrato antes para ver se está funcionando e tal. Então eu comprei, já saí, aí deu uma operação zerada. Aí tá aqui 3 operações, mas na realidade foram 2. Deu aí, ó, cerca de 50 minutos de operação, né? 45 minutos, que rendeu pra gente aqui coisa de R$ 1.650. Agora o que eu vou fazer? Acompanhar o mercado. Entendeu? Vou acompanhar o mercado, vou ficar aqui só olhando, só observando, enxergando o times e trades, vendo na onde vai ser a possível realização dessa compra, porque vai chegar uma hora que eles vão realizar esses contratos, tá? Vai chegar um momento que eles vão realizar esses contratos aqui. E é isso, gente. Essa aqui foi a nossa aula de hoje aí, tá bom? E não, cara, não esquece. É mais esperar do que operar. O menos é mais aqui. Tem gente que ela faz. Eu não tô me gabando, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso, mas eu vou usar o meu exemplo mesmo. Eu já cheguei a ficar boletando o dia todo. Dia todo. Eu já cheguei a boletar em um único dia mais de 200 vezes. E eu saía negativo ainda. Entendeu? Agora uma só. Eu lembro que nesse dia, só de taxa da corretora, foi R$ 3.200 que eu paguei. R$ 3.200. Fora o stop que eu tomei, nem lembro, mas foi mais de 10k, tranquilamente. E hoje eu opero dessa maneira. Esse aqui é o ritmo que eu opero hoje. Beleza?